Olá, meu irmão, paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Eu quero meditar com você no dia de hoje na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e o texto é um pouco longo, que se encontra do versículo 19 até o versículo 31, onde Jesus Cristo vai trazer uma mensagem em forma de parábola para nos trazer um grande ensinamento. E Jesus vai dizer sobre um rico e um pobre, sobre alguém que tinha recursos e alguém que não tinha recursos algum. Ele vivia como se a vida não tivesse fim, somente festas, regalias, e a cada dia mais a Bíblia diz que ele vivia abundantemente feliz com aquilo que ele possuía e ignorava totalmente a vida com Deus, a vida espiritual e os afazeres de todos aqueles que são filhos de Deus. Mas dentro do texto vai dizer que o mendigo que estava à porta da casa daquele rico almejava sempre comer migalhas que caíam da sua mesa, mas não era possível, era só um desejo de comer as migalhas. E o rico, ao ver aquele homem, nunca parou, nunca ajudou, nunca passou um tempo para ouvi-lo e ver o que ele precisava e se tinha como ajudá-lo. Só que aconteceu algo que acontece para todos. Independentemente de como você está hoje aí, eu quero te dizer que pobre, rico, feliz, triste, todos nós iremos chegar ao dia da morte. E isso é uma realidade sobre essa terra. A morte física, ela é uma realidade e ela vai acontecer para todos nós, mesmo que você hoje ignore essa tão grande realidade. Por isso, eu quero meditar com você sobre essa questão. Diz o texto que o homem rico morre e Lázaro morre. O Lázaro, que aos olhos das pessoas era alguém desprezível, era alguém que não tinha recursos, era alguém que não merecia uma atenção, ele foi para os seios de Abraão. E o texto bíblico vai dizer que aquele homem rico, que teve velório, que teve homenagens, que teve lágrimas, sobre ele, ele vai para um lugar de tormento. E aqui é onde eu quero meditar com você no dia de hoje. É fazer a coisa certa na hora certa. É você se posicionar no dia certo para que você não tenha percas irreparáveis. Você ir a um restaurante certo, no horário errado, você não é atendido. Você passar horas e horas numa fila errada, você não tem como voltar atrás e você não será atendido. Se você tiver um lugar para chegar e neste lugar você tiver uma hora marcada, agendada e você não chegar, você não vai ser atendido. Isso nos ensina que fazer a coisa certa na hora errada, nada adianta, nada resolve. E Jesus, contando essa parábola, vai nos mostrar que esse homem fez coisas certas, porém na hora errada. Diz o texto que quando ele chegou no lugar de tormento, ele se lembrou que ele era filho de Abraão. Ele se lembrou que ele era um filho de Deus. Ele se lembrou que ele tinha conhecimento da existência de Deus. E ele vai pedir misericórdia. E a Bíblia registra que ele pede, no versículo 24, tem misericórdia de mim. E é uma realidade na vida do cristão que ele deve ter essa ideia constante, que Deus é um Deus de misericórdia e que ele deve pedir essa misericórdia todos os dias sobre a sua vida. Porém, tem o tempo certo. A misericórdia é para se fazer uso enquanto nós estamos em vida. Peça misericórdia a Deus enquanto você está vivo, porque quando você morrer, não vai adiantar pedir misericórdia. O texto diz que ele pede misericórdia e ele se recorda do Lázaro. E ele vai dizer o nome do mendigo. Ele diz, pede a Lázaro que traga água e toque na minha língua, porque eu estou num lugar de tormento. Ele começou a ver que Lázaro tinha algo a oferecer, que Lázaro era alguém importante. Quantas vezes nós estamos ignorando pessoas por causa da questão financeira? Quantos hoje estão criando divisões de classes financeiras, até mesmo dentro da igreja? Quantas igrejas são para ricos e quantas igrejas são para pobres? E isso é triste, porque não há divisão de reino nos céus. Mas aqui na terra nós temos tido esta incoerência, criando divisões de cristãos por causa da classe social.
Quem você tem sido no dia de hoje? Alguém que divide as pessoas pelo que elas têm? Alguém que se envolve com pessoas só pelo que você pode receber delas? Pense nisso hoje. Aquele homem reconheceu Lázaro, mas era o momento errado. Não adiantava mais reconhecer a Lázaro. Não adiantava mais querer estar em contato com Lázaro, porque Lázaro estava morto. Não adiantava mais. Ele estava fazendo a coisa certa, porém, no momento errado. E ele vai pedir algo a Abraão que eu quero que você medite aí. Ele vai dizer assim: já que eu estou condenado, já que eu ignorei, e já que eu cheguei neste lugar de condenação, eu quero pedir uma gentileza. Me deixa voltar à casa do meu pai e avisar os meus 5 irmãos, porque eles vivem igual a mim. Eles vivem em festa, eles vivem numa vida de pecado, eles não têm controle, eles não vão à igreja, eles não respeitam a lei, eles não amam as pessoas, eles só vivem dentro de um cenário de luxúria, eles vivem como se não houvesse fim esta vida. Eles vivem como se não existisse céu e inferno. E aí Abraão vai dizer para ele algo que nós temos que se recordar aqui hoje. Abraão vai dizer para ele: olha, não tem como. Agora que você morreu, existe um abismo aqui. Não tem como eles te verem, não tem como você ver eles, vocês não têm mais como se relacionar. Por isso que é muito importante nós, como famílias de Cristo, como famílias que amam a Jesus, falarmos tudo o que é certo enquanto estamos em vida. Falar para quem nós amamos que Jesus está voltando. Falar para quem nós amamos que há perdão, há restauração e que também há um céu e há um inferno. E isso tudo vai acontecer quando a morte chegar sobre nossa vida. Será que você tem no tempo presente ignorado isso? Você que é cristão, você tem dito aos seus parentes, aos seus irmãos, pai, tio, que Jesus está voltando? Você tem pregado o Evangelho para eles com a sua vida, com as suas atitudes? Quando você diz para eles que não pode mentir, eles conseguem ver em você essa realidade? Quando você diz para ele que Cristo é a única esperança de transformação do homem, ele consegue ver a transformação na sua vida? Pense hoje. Não vai adiantar querer fazer a coisa certa na hora errada. Não adianta querer dizer eu te amo para quem morreu. Não adianta fazer homenagem depois que morre, porque tudo o que nós temos que fazer é preciso fazer em vida. Lázaro, aquele pobre, foi aos seios de Abraão. O rico, ele ignorou Deus. Ele não vivia o que Deus queria que vivesse. E ele foi para um lugar de tormento. E ele pediu para que ele pudesse voltar para avisar a quem ele amava. Você que está vivo, avise quem você ama hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. E ele, vendo que a situação era totalmente difícil para ele, este homem rico vai tentar dar um jeitinho, como ele fazia em vida, ele vai tentar fazer lá. E ele tem uma estratégia, e ele diz: olha, se um morto voltar e aconselhar, eles vão se arrepender. Olha só, se seu pai que morreu, seu tio que morreu, sua mãe que morreu, o seu primo, o seu colega, se ele voltar e falar para você, vai ter sim julgamento quando essa vida acabar, tem céu, tem inferno, se arrepende. Olha que beleza, todos iriam se arrepender. Mas aí Abraão também dá uma resposta para ele e diz: olha, isso nunca vai acontecer. Quem ficou vivo tem a palavra de Deus, tem os profetas de Deus, eles que escutem o que está sendo pregado de verdade, eles que leiam a Bíblia. Porque se eles não estão acreditando em quem está vivo, com certeza eles não iriam acreditar em quem está morto. E dentro de tudo isso que eu estou falando hoje, eu quero chamar você para uma reflexão. Tiago diz que nossa vida é como um vapor, hoje existe, amanhã não existe mais. Nós não temos controle sobre a vida, nós não temos controle sobre o que vai acontecer amanhã, daqui a alguns minutos. Mas nós podemos, dentro do tempo que estamos vivos, acreditar e praticar tudo o que o Senhor nos ensinou. E um dos maiores ensinamentos de Cristo para nós nessa parábola que eu vejo é fazer a coisa certa, na hora certa, para que você desfrute no tempo certo de tudo o que você precisa. Aquele homem pediu misericórdia na hora errada. Aquele homem reconheceu os pobres na hora errada. Aquele homem lembrou de pregar o Evangelho para a sua família na hora errada. Como você está aí, meu irmão? Você está fazendo a coisa certa na hora certa ou você continua ignorando?
Você que está dizendo, não, eu não vou voltar para o Senhor hoje, eu vou esperar mais um pouco. Eu quero ainda continuar indo em baladas, eu quero continuar bebendo, fumando, eu quero continuar numa vida de prostituição, eu quero curtir a vida. Quando eu estiver cansado disso, eu vou para a igreja, eu aceito Jesus. Como você está aí? Qual é o teu comportamento? O que você tem pensado? O que você tem feito? Isso é muito importante, porque dependendo de como você estiver agindo, você vai para um lugar que você não deseja ir. Então entenda, é preciso agir certo na hora certa. Que Deus possa falar ao seu coração nesse dia, que você seja abençoado, que a sua família seja abençoada e que você entenda que Cristo Jesus é muito mais do que um sistema religioso, do que uma denominação religiosa. Cristo Jesus é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, está vivo e que breve vem buscar sua igreja para estar com Ele eternamente. A decisão é sua hoje. Ou fazer a coisa certa na hora certa, ou continuar fazendo a coisa errada e pensando que vai ter tempo de fazer a coisa certa. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. É o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.